Minha diretoria terminou o Corinthians e Boca 0-0 na Arena Neoquímica do Corinthians. É um jogo que o Corinthians teve a possibilidade de sair ganhando com um pênalti desperdiçado pelo Roger Guedes. Um pênalti que, na minha opinião, inclusive, foi pênalti. Num primeiro tempo, onde os dois times criaram muito pouco, mas ainda assim o Corinthians teve uma pequena vantagem sobre o Boca. No segundo tempo, o Corinthians perdeu o Fagner, que era o melhor jogador em campo ao lado do Cássio, que fez uns 2 ou 3 milagres hoje, pelo menos 2, assim, para botar no DVD. E aí o Boca começou a acreditar e ganhar espaço, e no segundo tempo o Boca esteve muito mais perto do gol do que o Corinthians, né? Em número de chutes a gol, não necessariamente, mas por exemplo, o Corinthians deu 2 chutes no gol do Boca Juniors que foram na direção do gol, um deles foi o pênalti. Então, não dá para você, né, colocar num cenário aqui em que o Corinthians teve uma grande criação, nem nada. Embora tenha tido um pouco mais de posse de bola, 55-45, foram 10 chutes do Corinthians, 7 chutes do Boca, só que o Boca chutou 4 no gol, o Corinthians chutou 2, sendo uma delas a cobrança de pênalti. Então, o Corinthians volta a apresentar, depois do jogo contra o Santos, o mesmo problema de antes, que é a falta de criatividade, a falta de conseguir criar um lance de ataque, se não for um lance de contra-ataque ou com o adversário já perdendo o jogo, onde eventualmente o Corinthians tem um pouquinho mais de facilidade. Ainda assim, o Corinthians é um time que tem dificuldades ofensivas. Da mesma maneira que defensivamente o Corinthians está se sustentando legal, tem ali, fato, uma dificuldade que não deveria existir pela qualidade técnica dos jogadores, né? Hoje não teve Renato Augusto, faltaram alguns jogadores e tal, mas o fato do Boca sair da Neoquímica Arena comemorando quer dizer alguma coisa, e é óbvio que o Boca sai comemorando, o Corinthians sai de cabeça baixa, porque os dois entendem a mesma coisa. O Boca entende que, porra, eu resolvendo em casa, eu sou muito forte, e o Corinthians fala, puta que pariu, eu perdi a chance de dar uma sapecada no Boca aqui em casa e jogar mais tranquilo na Bombonera. O Boca, por mais que o time do Boca se altere, assim como funciona pro Corinthians, São Paulo, Grêmio, enfim, quando você vai pegar um time grande na casa dele, você não fica botando muito na listinha se o time é forte, se não é forte, você vai pegar o Boca no La Bombonera, irmão, é isso, entendeu? Então, evidentemente, o Corinthians perdeu uma dose de favoritismo que ele tinha hoje. O favoritismo do Corinthians ele tem um time melhor do que o Boca. Só que esse jogo hoje era o jogo onde o Corinthians deveria abrir vantagem, ou pelo menos, né, sei lá, ganhar um jogo que seja de 1-0 de pênalti, mas sair daqui pelo menos com a vantagem do empate para poder propor uma estratégia de jogo que seja o Boca vir para cima de mim e me dar o espaço que eu tenho dificuldade de não criar. O Corinthians, quando tem a bola com o adversário fechado, ele tem muita dificuldade. Como todo mundo hoje em dia tem, o Corinthians também tem, embora deveria, na minha opinião, ter um pouco menos pela qualidade técnica de William, Renato Augusto, Juliano, etc. Acho que o Corinthians poderia ofensivamente jogar mais do que joga. Bem mais. Desde o começo do ano eu venho dizendo isso. O Corinthians tem bons resultados, o Corinthians tem um time razoavelmente consistente, mas ofensivamente o Corinthians tem sérios problemas. Qual que é a boa notícia seria, se o Corinthians vence o jogo aqui, o Boca tem que sair. Se o Boca sair, ele me dá um pouco mais de espaço, uma possibilidade de ofensivamente eu funcionar. Não vai acontecer. O Boca vai jogar um jogo de igual para igual, vai ser o protagonista do jogo, como o Boca sempre é no La Bombonera, mas, evidentemente, se o Boca conseguir fazer 1-0, ou se o jogo for se enroscando e o Corinthians for se mostrando melhor tecnicamente, o Boca vai meter aquele time na defesa ali de uma maneira que o Corinthians continue tendo dificuldades. O Corinthians teve que abrir o contra-ataque algumas vezes hoje no segundo tempo e tomou muito mais chances do Boca Juniors chegar perto do que o próprio Corinthians atacando. Então, se o Boca faz 1-0 lá, no cenário que nós estamos vendo o Corinthians jogar, é bem dramático para o Corinthians a situação caso o Boca saia na frente. Se o Corinthians sair na frente, ele consegue reverter razoavelmente o cenário do jogo, mas o Boca ganhando o jogo de 1-0, irmão, vai ser difícil, porque aí o contra-ataque é do Boca, e nós vimos hoje no Neoquímica Arena a capacidade do Boca de contra-atacar em cima do Corinthians e a inoperância do time do Corinthians agredindo. Então, o resultado acaba sendo bem ruim. Do time do Corinthians, o Cássio, melhor jogador em campo, o Fagner fazia uma ótima partida também até ser substituído. Acho que o Juliano e o Mantuan também fizeram um bom jogo, mas assim, não foi suficiente. Né? O William não brilhou, o Roger Guedes não brilhou, o Adson, enfim, não é suficiente para ganhar do Boca. Claro que pode ter as voltas para o próximo jogo de alguns jogadores que foram desfalque nessa partida, mas isso não altera tanto assim o cenário do Boca ser sim o favorito dentro da sua casa para jogar qualquer tipo de partida, como o Corinthians dentro da sua casa é favorito para jogar qualquer tipo de partida. Antes do jogo teve uma polêmica, só passar pelo pênalti dado pro Corinthians, para mim pênalti, tá? Para mim foi pênalti, o cara veio com o braço e para mim foi pênalti. Se fosse fora da área ele teria dado com muita tranquilidade, então embora eu acho que pênalti tem que ser um pouco mais do que uma faltinha de fora da área, eu acho que ainda assim foi uma falta porque ele meteu a mão ali e sendo argentino a gente já duvida até da boa intenção, né? Teve um fato antes do jogo
muito falado, capa de portais e tal, que foi o ônibus do Boca ter tomado pedradas na chegada ao estádio. E eu vou ser muito prático e coerente com aquilo que eu sempre digo. Gosto? Não, claro que não. Claro que eu não concordo com ninguém jogar uma pedra na outra pessoa. Claro que eu não concordo que a gente seja animal um com o outro a esse ponto. Né? Nós vamos na Argentina, tomamos pedrada, nós vamos aqui. Agora, se você pegar esse placar, tá 390-15, né, irmão? Porque todo jogo lá é isso. E se você, eventualmente, até meu colega jornalista acha que não, veja bem, não é bem assim, faz o seguinte, sai da cabine de imprensa, pega o ônibus e vai com a torcida até o estádio. Quando chegar no estádio, você entra na cabine. Mas vai com a torcida pra tu ver o que acontece. É pedrada o caminho inteiro, a polícia fazendo vista grossa, chega lá dentro, é porrada dentro do estádio, é pedrada, é garrafa, cara, todo jogo é assim. E não é só o Boca, não, é o Boca, é o River, é o Lanús, é o São Lourenço, é o Racing, todos eles, todos eles. E isso é comum na América do Sul. Então, do mesmo jeito que eu sou contrário que isso aconteça, eu também sou contrário de ser a freira do puteiro. Eu não tenho como chegar agora aqui e fazer 1 milhão de condenações ao corintiano que claro que ele tá errado, mas chegar aqui e falar assim, nossa, que absurdo. Eu falo, desculpa, cara, mas é uma reação quase que até tardia, que uma hora todo mundo fica puto, irmão. Não tem como você ficar tomando pedrada na sua janela, um dia você vai jogar uma pedra no vizinho, né? Então, eu entendo que isso é uma idiotice, que isso é coisa de marginal, etc. Eu jamais faria isso, porque pode machucar de verdade alguém, mas se isso te escandaliza, então se escandalize toda hora com o que acontece com os times brasileiros quando eu vou jogar na Argentina, porque isso é padrão. Tá? Eu fui contra o Lanús, eu fui contra o River Plate e todas as vezes a mesma coisa. Inclusive no jogo River Plate e Boca Juniors, que chegou a ser adiado e jogado na Espanha, uma das maiores vergonhas do futebol sul-americano até hoje, tivemos uma final de Libertadores jogados na Espanha. Inclusive neste jogo foi um jogo seguinte ao jogo que o River Plate eliminou, roubado o Grêmio dentro da arena do Grêmio. Neste jogo, o Grêmio e River Plate, eu fui para a Argentina com a torcida do Grêmio. Na esquina onde aconteceu o atentado, havia acontecido contra a torcida do Grêmio. E a polícia sabia e não fez nada. Então todos eles sabiam e eram responsáveis por isso. E agora vem fazer cara de espanto. Que não sei. Então assim, só para deixar claro, eu não concordo, mas eu também não posso chegar aqui e falar, nossa, que absurdo, uma torcida brasileira resolveu fazer algo que a gente faça por isso lá há 20, 30 anos, todo santo jogo. Desculpa, mas tem que parar. Né? E eu não gosto de ser a freira do puteiro. Então, o argentino, infelizmente, está colhendo aquilo que ele planta com relação ao tratamento que eles dão aos brasileiros. Nós sempre tratamos com tapete vermelho e tal, e eu também sou totalmente contra. Eu acho que tem que dar a menor condição possível até que um dia eles aprendam que eles têm que nos receber também com educação e a gente vai devolver com educação. Só a gente com educação tomando pedrada? Desculpa, eu não sou Jesus Cristo para ficar dando outra face. Então, eu não concordo, eu não aprovo, mas eu entendo.